Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vinda a mais um programa Tati e Elas. Que alegria ter você aqui mais uma semana, né? Para nós conversarmos de coisas concernentes à nossa vida cristã. O objetivo desse programa é levar você a conhecer cada vez mais o nosso Salvador, a palavra dele, testemunhos de pessoas que vivem para o nosso Senhor e te inspirar cada dia mais a ter uma vida cristã em profundidade. Nesse episódio, gente, nós vamos conversar sobre um tema que eu e você, em algum momento da vida, já experimentamos ou iremos experimentar, que é mudanças. Como fazer ou como mudar? Difícil, né, gente? Quando a gente pensa, vou mudar, a gente já começa a pensar e sofrer por aquilo, mas eu vou conversar com uma pessoa que tem experiência nisso, já fez diversas mudanças na sua vida e vai poder compartilhar com a gente um pouquinho das experiências dela. Está comigo, gente, a Edilaine Francescato. Ela era executiva de multinacional por 10 anos, foi executiva por 10 anos. Tem um programa chamado Redireção na IPP-TV. É uma mulher cristã, temente a Deus, mãe, esposa, serva do Senhor. E tem um trabalho também, gente, dedicado à saúde mental. Ela vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês do que ela faz. Eu quero pedir para você compartilhar esse programa. Eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração de muitas pessoas. Edilaine, seja bem-vinda. Obrigada, Tati, que privilégio, que bênção poder servir ao Senhor e falar um pouquinho daquilo que Ele já fez, né? É muito lindo, muito obrigada. Eu tô muito feliz, viu? Porque eu acompanho seu trabalho, já li matérias sobre você, assisto seu programa. Tô grata ao Senhor mesmo por poder te entrevistar. E o meu desejo é que juntas nós possamos abençoar muitas pessoas hoje. Amém. Que seja para a glória de Deus. Ô, minha linda, se apresenta melhor, né? Conta um pouquinho quantos filhos você tem, para o pessoal te conhecer, qual é o seu trabalho direitinho. Tá. Bom, eu sou Edilaine Francescato, eu sou especialista em neurociência pelo Einstein, eu fiz psiquiatria multiprofissional também. Mas antes de qualquer credencial, eu sou escolhida do Senhor, casada com o Marcel. Sou mãe da Juju, que tem 23 anos, a minha mais velha, a Júlia, que esse ano também, para a glória de Deus, se forma médica. E eu falo sempre para ela, filha, medicina é um sacerdócio, né? Sou mãe do Pipo, que tem 4 anos, e sou mãe da Bela, que tem 7 meses, por enquanto. E aí você viu já, Tati, que todos eles têm uma história, né? Uhum. Cada filho é uma história de recomeço na minha vida. Uhum. Sim. Sirvo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros já tem aproximadamente uns 14, 15 anos. Eu vim de Mogi Guaçu para São Paulo. Eu era da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu. E aí vim para São Paulo. Uhum. E naquela busca de procurar a igreja, meu Deus, onde é que a gente vai congregar? Fui em várias igrejas. E eu lembro que eu não fui na de Pinheiros para parar em Pinheiros. Eu fui numa presbiteriana ali nos Jardins. O pastor Arival estava como pastor convidado. Fez uma brincadeira com o Palmeiras durante a pregação. Meu marido falou, vamos lá conhecer essa igreja. E assim estamos até hoje. 14 anos. 14 anos. Olha que benção. Ô, Edilaine, e quando a gente pensa em mudança? Por que mudança nos dá tanto medo? Nos paralisa às vezes, né? A gente tem vontade de mudar, mas por que a gente tem tanta dificuldade em mudar? Tati, quando a gente pensa do ponto de vista científico, né? Da estrutura cerebral, de como a gente funciona enquanto ser humano, o cérebro humano, ele tem como função buscar prazer e evitar a dor. Isso é da maneira como a gente funciona, né? Então, o nosso sistema de recompensa, que é uma área do nosso cérebro, trabalha para que a gente viva uma vida em busca de prazer. Uhum. Ou seja, para prazer, eu preciso buscar caminhos que eu consigo evitar a dor, como Sim. se isso fosse possível, né? Uhum. Mudar é confrontar a dor. A gente gosta muito do lugar da zona de conforto. A gente gosta Sim. daquilo que não exige muito da gente. Apesar de seres humanos, principalmente a gente que é contra a cultura, a gente vive hoje uma sociedade que nós somos contra. Nós sempre fomos e hoje está cada vez mais evidente, né? O nosso posicionamento enquanto cristão, as inúmeras ideologias, enfim.
Então, esse processo de mudança para qualquer que seja a área exige muito da gente. Tá. Cientificamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. E mudança, às vezes a gente pensa numa mudança muito complexa, numa mudança macro, que nós vamos falar também, né? Transição de carreira, ter filho ou não ter filho, enfim. Essas são mudanças complexas. Mas tem mudanças pequenas que a gente já tem dificuldade de resolver, né? Uma funcionária que você precisa trocar na sua casa. Uma roupa que você precisa usar e não é muito do teu estilo. Qualquer mudança de endereço, mudança de casa. Então, tudo aquilo que exige da gente um posicionamento, uma decisão, falar o que de fato precisa ser feito… Consome, não tem jeito. Sim. Mudar é muito difícil. Mas é principalmente por isso. A gente vai viver uma vida buscando prazer, evitando a dor. Mudança tem a ver com dor. Né? Sim. Mesmo que seja boa, tá? Né? É. E quando a gente pensa numa mudança grande, tem alguns passos, alguma coisa que a gente possa fazer ou observar para que a gente consiga fazer essa mudança mais fácil ou mais segura, se é assim que a gente pode colocar? Eu acho que a primeira coisa, Tati, é você colocar diante do Senhor, sabe? Hoje, por incrível que pareça, eu estava conversando com uma amiga e a gente tem uma língua, né, cristã, que é: o Senhor está no controle, que seja feita a vontade dele. Mentira, a gente quer que seja feita a nossa, a gente quer o controle das coisas. Então, eu acredito que para que haja segurança, eu sempre falo, a gente põe o pé, Deus põe o chão. Para eu ter a certeza de, ao colocar o pé, Deus vai colocar o chão, eu preciso saber que aquilo que eu tô fazendo, ainda que eu não queira, é a vontade de Deus para minha vida. Então, assim, mudanças complexas, né? Mudar de emprego. Por exemplo, eu fiz uma transição de carreira que eu fiquei desesperada de medo. E eu fui no limite máximo do meu medo. Então, comigo, eu trabalhava numa multinacional. Eu tinha um emprego estável. Eu tinha carro da empresa. Eu tinha um lugar que eu conquistei ali dentro, né? Eu vim transferida da fábrica de Mogi Guaçu para trabalhar no escritório de São Paulo. Eu tinha a carteira de clientes mais incrível, mas eu trabalhava feito uma doida, assim. Eu tinha muita estrada, eu dirigia todo dia, era da área comercial. E eu tenho essa coisa de acumular funções. Eu tenho muita dificuldade. Minha pauta de terapia é não, é falar não. Até minha psicóloga, ela fala uma frase pra mim, ela é cristã, uma bênção. E ela fala, existe glória no não. Porque quando você fala não para alguma coisa, você está dizendo sim para qualquer outra. Então, entender esse processo, saber de fato, você está mudando para quê? Por que você está mudando? No meu caso, eu tive um estresse absurdo de tanto trabalho. Eu lembro que eu estava voltando de um cliente em Alphaville. Eu apaguei dirigindo na Castelo. E aí, dali eu fui pro hospital e aquela coisa de o que aconteceu, foi alguma coisa do corpo físico? Não, era uma exaustão que há 10 anos atrás a gente não sabia o que era. Hoje a gente tem até no DSM, né? Hoje a gente tem o nome, que é o burnout. E aí eu fiquei 15 dias afastada da empresa. Quando eu voltei a trabalhar, eu lembro como se fosse hoje. O escritório ficava na Berrine. Quando eu passei o crachá, eu travei na catraca. Ali eu não ia pra frente, pra trás, eu chorava de soluçar. Eu não conseguia conceber a possibilidade de voltar pro ambiente de trabalho. E nesse momento eu entendi que eu precisava sair. Só que como deixar um emprego com tanta estabilidade, com aquela coisa de tudo que você conquistou ali. E eu coloquei isso pra equipe, pro RH, pra diretoria. Eu falei, gente, eu não dou conta mais. E eu lembro eles me oferecendo, você não quer mudar de área? Você não quer ficar afastada por um tempo? Mas naquele momento eu sabia que eu precisava resolver o problema. Então, ficar afastada por um tempo seria adiar a decisão de mudar. Sim. Então, eu disse isso pra eles. Eu falei, olha, eu preciso sair, mas eu preciso ser desligada. Eu não tenho como deixar tudo que eu construí aqui, né? E aí, numa decisão colegiada, foi muito lindo o acolhimento. Fui desligada, fiquei 30 dias passando meu trabalho, foi incrível.
Nesse período, eu frequentava o grupo de pastoreio que eu frequento até hoje. Eu tô há 10 anos no mesmo grupo. Nossa, que bênção. É uma bênção, Né? uma bênção. E fica a dica, gente. A gente precisa ter um grupo menor pra gente poder rasgar o coração. Pra gente poder... Por exemplo, a gente que frequenta uma igreja igual Pinheiros, que é gigante. Se você não tem um grupo menor... Você tem essa falta de alguém para tratar seu coração. Né? Até as pequenas, né? Porque a gente corre muito. A gente chega no domingo, presta o culto e corre para casa. Agora, o grupo de pastoreio, a gente conversa, a gente abre o coração. Minha mãe sempre diz, crie lodo num lugar, né? Tipo assim, para você poder... para você poder desfrutar, né? Desse abrir o coração, conhecer, né? Nossa, lindo isso. 10 anos no mesmo grupo. 10 anos no mesmo grupo. E aí eu lembro que numa dessas crises de o que eu faço da minha vida profissional, eu coloquei no grupo, eu falei assim, gente, eu não podia ir no grupo nesse dia, as reuniões acontecem às quartas-feiras. Eu falei, gente, hoje eu coloquei meu cargo à disposição e eu preciso que orem por mim. Eles oraram, mas a minha líder, que é casada com o Paulo Lali, que é uma pessoa abençoada, ela perguntou assim, no particular, você não quer marcar um bate-papo com o Paulo? E o Paulo, lá da nossa igreja de Pinheiros, né, tá no projeto da escola agora, tá encabeçando o projeto da escola. É um cara incrível, de uma carreira linda. Eu fui bater um papo com ele. Ele já não trabalhava mais no corporativo. E ele é coach até hoje, coach executivo. E eu vi o que aquele cara fazia, eu falei, gente, eu quero fazer o que ele fez. Eu não quero fazer psicologia, porque eu não quero CRP. Hoje eu faço psicologia, né? Eu quero ajudar pessoas, mas eu não quero esse lugar mais profundo que o processo terapêutico traz, né? Eu queria uma coisa com começo, meio e fim. Aí eu segui os passos do Paulo. Eu fiz o ICI, que era uma instituição de um americano. Eu fui para fora, eu fiz um curso na Universidade de Ohio, que é o Coaching na Gestão Estratégica de Mudança. Eu morri de estudar. Quando eu volto para o Brasil, a gente pensa, ela vai enviesar para o coach executivo, né? Porque era o que eu tinha, o know-how de trabalho. Sim. E não, eu caí na graça de um psiquiatra do HC, porque eu implementei o que eu fazia na vida de uma paciente, mas eu não fui nem como... Eu não era da área, eu não imaginava estar na área da saúde. Sim. Eu peguei um processo de coaching comum que eu fazia lá fora. É um processo muito criterioso, não é igual a gente está acostumado a ver. Porque quando a gente fala coach, esse nome está muito judiado, né? E, na verdade, coach nada mais é do que um treinador. Sim. É igual um técnico de futebol, é igual um técnico de um time de beisebol. Então, é uma pessoa que te ajuda numa habilidade que ela tem experiência e você não, né? E aí, comecei. Trabalhei com esse psiquiatra nessa paciente. Dessa paciente vieram vários, assim. E ele falava pra mim, você sabe que o que você faz comigo não é coach. O que você faz comigo é social work, que é um trabalho de assistência social que tem nos Estados Unidos de suporte a famílias. E eu comecei a me apaixonar pela psiquiatria, mas de alta complexidade. Então, não era só aquela coisinha básica. Eu gostava de transtorno de personalidade borderline, eu gostava de narcisismo, eu gostava de antissocial, de estudar esses assuntos mais complexos. E aí, depois de um tempo trabalhando com ele, ele me convidou para ir para Harvard com ele, que ele ia dar uma aula. Ele mais 2 médicos do HC. E eu fui. Ali eu falei, gente, eu sou apaixonada pela área da saúde. Nossa, que bonito como Deus... Foi assim que Deus fez. Te guiou, né? Foi. Você foi para uma área achando que talvez fosse seguir igual o mentor que você conheceu. Exatamente. E Deus, de repente, fala, peraí, tá bom, essas habilidades, mas eu quero usar de uma outra forma. Que lindo. Então, se você dissesse para mim que há 15 anos atrás você vai trabalhar com psiquiatria, eu ia falar, nada a ver, né? Só que eu venho de uma família disfuncional. Os meus pais são separados. Quando os meus pais se separaram, foi tão traumático que a minha mãe adoeceu. Ela desenvolveu, né? Não é que ela desenvolveu, ela já tinha, e o gatilho da separação e a maneira como tudo aconteceu fez com que ela tivesse a psicose do transtorno de bipolaridade. Transtorno de humor, que é diferente de transtorno de personalidade. E ela oscilava entre a depressão absurda e a mania psicótica. Então, ela dissociava. Ela não falava coisa com coisas, ela não dormia. Ela jogava toda a roupa nossa na rua.
Nova Nossa, de tudo. que difícil. Muito difícil. E ela foi para um hospital psiquiátrico. E foi uma das fases mais difíceis da nossa Você vida. tinha quantos anos? Eu tinha 16, minha irmã tinha 14 e meu irmão 2. E éramos nós 3. Uma família extremamente sem nenhum recurso. Então, a gente teve muitas questões, assim. Mas em tudo o Senhor proveu. Sim. Então, Tati, estar onde eu estou hoje, né, exigiu de mim coragem, porque todo mundo fala, gente, mas você vai e faz. Não, eu não vou e faço, é que eu vou com medo. Porque você perguntou do medo, da mudança. É impossível mudar sem medo. Como é que você muda sem medo, sem insegurança? Por mais que você vá para melhor, você tá numa cadeira de emprego e você vai para uma melhor, essa melhor vai te trazer insegurança. Será que eu vou performar como eu já performava? São outras pessoas, é um outro núcleo. Então, não tem jeito, você vai mudar com medo mesmo. E como você trabalha esse medo para ele não te paralisar? Porque você disse, eu vou com medo mesmo. Como é que você faz isso? Uma coisa que eu aprendi ao longo desses 10 anos de neurociência e psiquiatria existe do meu temperamento essa coisa mais audaciosa. Tá. Então, por exemplo, da mesma forma que as pessoas querem ter a coragem que eu tenho, eu quero ter a prudência que as pessoas não têm. As que têm o temperamento contrário ao meu. Eu sou uma pessoa muito mais sanguínea, muito mais... Vou fazer, tá bom, pra já. Dificilmente eu falo, não, tá bom, deixa eu pensar, eu vou orar. Não, quando eu vi, já fiz besteira, já falei besteira, já não devia ter falado. Então, o trato meu terapêutico hoje é esse, é pra eu desenvolver um pouco mais dessa prudência. Então, a questão da mudança para mim, eu acho que tem muito mais a ver com essa minha cara de pau mesmo, sabe? Não, eu vou fazer. Eu não tenho medo de nada, eu enfrento. Mas a vida me forjou assim. Aí você fala assim, mas e quem não é assim? Como é que faz, né? Como é que eu, que sou uma pessoa mais contida, mais introspectiva, como é que eu faço esse processo de mudança? Eu tenho pacientes que hoje eu atendo que são pessoas que têm um perfil muito contrário ao meu. E é muito lindo, porque quando eu trouxe dos Estados Unidos o que eu faço, né? Depois de tudo isso que eu te contei, eu desenvolvi um método de trabalho. Lá nos Estados Unidos, a minha profissão chama Case Manager, que são os gestores de caso. Né? São pessoas que conduzem tratamento, mas tem uma questão ética tão pesada que lá, por conta de medo de processo, as pessoas têm um pouco mais de critério. Como no Brasil ainda não existe o que eu faço, eu trouxe para cá, só que eu desenvolvi um método próprio porque eu não aceito paciente se eu não puder tratar a família. Então, quando chega alguém para mim e fala, Edilene, olha, eu tenho uma condição aqui de... A minha filha é border, você pode cuidar dela? Posso, desde que eu possa cuidar de você, do seu marido, da sua casa, de quem trabalha com você, de quem cuidou dela pequenininha. Todo o sistema. Todo o entorno, que chama Family Case Management. Legal. Então, eu sou o guarda-chuva de um tratamento psiquiátrico. E eu quero autonomia para trazer para o tratamento quem essa pessoa precisa e tirar quem eu preciso tirar. Aí você fala assim, mas não é focado na psiquiatria? Não necessariamente, porque você pega um paciente, você vai ver questão hormonal, você vai ver higiene pessoal, você vai cuidar desse paciente, você vai olhar desde as necessidades básicas até as mais complexas. Então, exige muito. Desculpa, que eu acho que é uma coisa que, assim, incrível. Porque hoje a gente trabalha muito uma área, né? Vamos lá pro remédio. É isso aí. E aí a gente não olha a questão da... Tá dormindo legal, tá fazendo uma atividade física, tá se alimentando, a questão hormonal, fisiológica. Nossa, fantástico o seu trabalho, lindo. E ele entra em todas as áreas. A gente tem 12 áreas de análise para, então, desenvolver um plano terapêutico. Legal. Então, o paciente chega... Por quê? Eu tenho um paciente que sofreu um trauma na infância, um abuso. Eu vou olhar para esse paciente com outros olhos, né? Eu tenho um outro viés. Então, o meu sonho, assim, você fala, qual que é teu objetivo de carreira? É fazer com que o Family Case Management seja uma linha da psicologia. Então, a gente tem TCC, a gente tem psicanálise, a gente tem terapia de esquema. Eu quero que a gente tenha psicólogos que olhem de cima, sabe? Que peguem esse paciente, inclusive a vida espiritual. Leva o paciente para a igreja, já que eu não tem nenhum órgão me regulando. Prego, se eu acho que o problema é demônio, levo pastor para orar. Meu marido fala assim, e você ainda recebe por isso, né?
Mas por quê? Eu tenho um lema comigo. Eu faria de graça se eu não precisasse de dinheiro? Faria. Então, eu tô no meu... Sim. Eu tô fazendo aquilo que o Senhor... É um chamado, É um né? chamado, exatamente. É mais do que uma carreira apenas, né? Então, Tati, assim, se eu pudesse dar uma dica pra pessoa que precisa passar por um processo de mudança e não tem essa audácia que eu tenho, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque o meu temperamento é assim, vai buscar ajuda. Da Sim. mesma forma que eu tenho uma terapeuta que me conduz na prudência, às vezes você precisa de um terapeuta que te conduz na coragem. Sim. Né? Que pega na tua mão e fala assim, Tati, você tá com medo? Eu vou com você. Sim. Porque com os meus pacientes são assim. Porque o que acontece hoje? Você tem uma condição psíquica, você vai no médico, o médico te dá o diagnóstico, te dá o remédio, você vai embora pra sua casa. Quem garante que você vai fazer o tratamento? Pois é. A minha equipe garante que o tratamento vai ser executado. Sim. Se eu tiver que internar, eu vou internar. Se eu tiver que botar enfermeiro dentro de casa, eu vou botar. Se eu tiver que colocar segurança, porque... Nossa, lindo. Lindo o seu trabalho. Porque uma das coisas que a gente percebe é assim, falar para uma pessoa, vai lá e faz uma atividade física. É fácil, mas às vezes ela não É consegue. isso Ela aí. vai precisar de uma pessoa como você para... Olha, então tem um personal aqui que eu indico. É isso. Olha, vou te levar ali no dia. Nossa, incrível. A minha equipe é completa. Eu Sim. tenho tudo quanto é profissional que você puder imaginar. Lindo, lindo, lindo. Porque é o que você falou. Tem a Paty Aires, que é uma que trabalha na minha equipe, que é case manager também. Ela fala uma coisa, ela fala assim, às vezes tem paciente que eu preciso emprestar o meu motor para ele. É, Porque nem sempre ele dá conta. sim. Né? Exato. Então, eu acho que a dica principal é se cerque de pessoas que te apoiem no processo de mudança. Às vezes tem gente que me fala assim, mas e se eu não tenho condição de pagar? Dentro da igreja tem tanta gente que você pode ir lá falar, amiga, você pode me dar um suporte Sim. nisso aqui? O que você acha, sabe? Abrir o coração mesmo. E aí eu acho que você me trouxe 2 pontos que eu quero te perguntar. O primeiro é quando a gente já tentou algumas vezes e não deu certo. Tentou fazer algumas mudanças e não deu certo. Então, como é que a gente lida com essa culpa? Com a frustração. Com a frustração e aí com o medo que gera de tipo... eu tentei, não deu certo, então não vou tentar mais. Essa é a primeira pergunta. Vou responder essa, depois eu te faço outra. Tati, eu acho que existem algumas condições que elas são paralisantes, né? Tá. Então, a diferença de um medo comum para um trauma é isso, né? O que te paralisa? Porque se é um trauma, se tem uma condição que te paralisa, sem ajuda médica, psíquica, terapêutica, e não é nem de remédio, porque hoje tá muito fácil, né? É. Qualquer coisa você vai lá e dá um remedinho. Não, mas é elaborar mesmo, né? Por que não deu certo? Será que não deu certo porque não era o que Deus tinha para você? Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com o não de Deus. Sim. A gente quer aquilo a qualquer custo e acabou. Depois que o tempo passa e que você olha para trás, você fala assim, realmente não era para ter dado certo mesmo. Então, algumas situações são livramentos. Outras, elas exigem da gente que a gente tente mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez, né? Eu acho que é uma análise de cenário mesmo, sabe? Por que não tá dando certo? Tá. É porque não é pra você? Ou porque ainda tem alguma habilidade que você precisa desenvolver? Sim. Ou porque tem algum outro suporte que você precisa pedir e você não tá olhando? Porque a minha empresa, né? Que hoje a Francescato é uma empresa de assessoria em saúde. Ela tem que olhar... Eu não tenho um paciente que eu aplico a mesma conduta terapêutica. Não. A gente pega o paciente, faz a análise de caso, olha para aquela situação, traz para dentro de casa, conversa com todo mundo, com os médicos. E daí, então, a gente desenha uma estratégia. Na maioria das vezes, a gente muda no meio do caminho. Porque tem informações que a gente não considerou. Então, acho que considerar o maior número de informações com relação ao que você está vivendo, o porquê que não deu certo. É só por medo? Porque eu tenho uma lindeza de uma menina que eu já entrevistei no Redireção, que é a Carol. Ela era advogada, trabalhava na área de contabilidade, mas o sonho dela era ser confeiteira. Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra, Nada. né? A gente fez um trabalho, eu e ela, eu fiz o processo de análise de perfil comportamental dela, porque tem muito isso. Tem pessoas que são mais executoras, tem pessoas que são mais de criação, tem pessoas que são mais planejadoras. Então, uma coisa que eu amo, assim, quando eu faço um perfil comportamental e eu entendo que aquela pessoa ela é mais planejadora, dificilmente ela vai executar. Então, ela vai ficar lá no limbo do sonho. Ela vai ter a planilha, o custo para mudança, mas ela não tem
aquela pegada de botar o negócio para funcionar. E daí você precisa de ajuda. A Carol, essa minha linda, maravilhosa, ela é de Goiânia e ela tem hoje a confeitaria dela, Carolas. Assim, sucesso absoluto. Ela tinha muita coragem de dar esse passo. Daí você precisa de uma doida que nem eu pra falar, não, vamos, minha filha, que a gente vai. Nós vamos dar conta. O que a gente tem que fazer? Sim. Quais são os acessos que a gente precisa ter? A rede social? Blogueira? O que é, né? A gente explora todas as possibilidades para fazer com que a coisa aconteça de fato. Mas o que faz acontecer é ela, com toda a insegurança dela, ter alguém ali do lado dela e dizendo, tamo junto, nós vamos fazer o negócio junto. Sim. Porque às vezes você põe culpa no recurso, né? Mas eu não tenho dinheiro para essa mudança. E começa devagar. Eu lembro quando eu comecei a estudar o que eu estudo hoje. Eu não estudei, você fala assim, mas você teve que parar uma coisa para outra. E isso eu aprendi com o Paulo, que é esse que eu citei. Meu coach. Não é uma coisa ou a outra. É uma coisa e a outra. Então, você tá trabalhando, hoje ainda, Tati, que a gente tem internet. Meu, hoje o mundo é aberto. Há anos atrás, se eu quisesse estudar alguma coisa, eu ia para uma sala de aula e sentava ali, né? Com o advento da pandemia, a gente teve acesso a coisas que a gente não tinha. Sim. Aí você pergunta, então, por que a coisa tá tão mais difícil? Porque junto com as coisas boas, vieram lixo da internet. Sim. Veio o acesso fácil à dopamina, que hoje é um problema. Sim. A dopamina é um neurotransmissor que quando você tá com o celular ali rolando o feed, e quando você vê passou 1 hora, 2, você tá tomando um banho de dopamina, dificilmente você vai achar uma outra atividade que supra essa quantidade, né? A comparação, né? Porque parece que pro outro foi tão rápido, tão fácil, né? Exato. Quando eu começo a contar a minha história, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar a respeito do que eu já vivi, eu olho, eu falo assim, gente, hoje, né? Nossa, olha, hoje ela tem lá os pacientes dela, ela serve na igreja, ela tem o redireção, ela é isso, ela é aquilo, ela é mãe da Juju, mãe do Pipo, mãe da Bela. Mas se eu começar a segregar cada item da minha vida e o preço que eu paguei para que cada coisinha dessa estivesse funcionando hoje, né? Sim. Olha para você ver, eu te contei de um jejum que eu fiz em dezembro, Deus falou muito comigo, me deu orientações com relação ao ano de 2025, falou, olha, Isaías 29, Joel 2, você vai pautar a tua vida na verdade, bom testemunho, o frasco pode mudar, mas a essência tem que ser a mesma. Deus foi me dando direcionamento. Eu viajei de férias com a família, cheguei no Brasil dia 5 de janeiro. Dia 6 eu fui pro interior, que a minha irmã que mora aqui em São Paulo estava lá. Numa conversa com ela, ela disse que tinha passado mal num jantar na casa de uma tia, acho que a pressão caiu, viemos para São Paulo. Na terça, isso foi numa segunda, na terça-feira ela passou mal de não conseguir, jogava um copo d'água na pia e achava que estava jogando na pia, estava jogando no chão. E aí minha filha levou ela para o hospital, um tumor, grau 4, do lado direito do cérebro. Teve que fazer a cirurgia imediatamente, já não saiu do hospital. 41 anos. Meu sobrinho tem 5 meses menos que o meu filho. Tem 3 anos e 9 meses. Então, assim, a gente está vivendo hoje, neste exato momento, no dia de hoje, a gente está vivendo uma situação. Hoje ela começa a radioterapia, daí a quimioterapia. Então, a gente está vivendo uma incerteza e uma insegurança tão grande, humanamente falando, que não dá para eu ter certeza do que vai acontecer daqui a pouco. Porque a onisciência, o futuro pertence de fato a Deus, né? Então, eu posso fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não posso deixar de olhar para aquilo que Deus tem para mim. Qual que é o plano dele para minha vida, né? Então, eu acho que antes de qualquer dica para mudança e para recomeçar e para fazer do zero, tem que ter uma sujeição. Deus, eu me sujeito ao que o Senhor tem para mim. Não que isso seja fácil. Porque de todas as mudanças que eu já vivi, já me revoltei com Deus. Eu não conseguia orar, ler a Bíblia. Não conseguia. Não conseguia, porque, de novo, mudar é muito difícil. Eu fiquei curiosa, como você conheceu o Senhor? Nossa, como eu te falei, eu vim de uma família totalmente disfuncional. Ninguém era cristão. Pelo contrário, frequentava um centro espírita. E eu comecei a fazer faculdade, acho que eu tinha 25 anos. Na faculdade, eu conheci uma menina que era casada
com um menino que foi um amigo meu de infância, mas que eu não vi nunca mais na vida. E esse casal frequentava uma igreja na minha cidade, em Mogi Guaçu. E eu vivi um casamento na época, assim, abusivo. Era uma situação muito complexa, o meu casamento, tá? Então, que é o pai da minha filha mais velha. Que até nisso Deus mudou, tá? Quando ela completou 18 anos, ela exigiu a adoção afetiva do meu marido. Então, hoje ela tem o sobrenome dele. E aí, essa menina que era casada com esse amigo meu, a gente saía da faculdade 10h30 da noite. Quando tinha prova, a gente ia pra casa deles estudar. Eu lembro que ele esperava a gente, esse meu amigo, com sopa, com canja, pra estudar, varar a noite estudando pras provas. E esse amigo, ele ia numa igreja e ele me convidou. Só que ele sabia como eu era. Me chamava pra ir numa igreja muito tradicional, que eu ia sair de lá correndo em 3 tempos. Eu sempre fui presbiteriana, tá? Que fique claro, né? E eu lembro que um dia ele falou assim pra mim, vamos fazer o seguinte, você vai domingo na igreja. Quando você chegar lá na igreja, se você não gostar, nunca mais eu te convido. Ele foi muito corajoso. E eu lembro que eu cheguei na igreja assim, a minha filha era pequenininha, a Juju tinha uns 3 aninhos. E o pastor tava lá no púlpito, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, e cantava e não sei o quê. Eu falei, gente, isso é uma igreja de crente? Não é possível. Não é possível que as pessoas são assim, né? Alegres. Eu imaginava todo mundo. Desse dia em diante, nunca mais eu saí. Foi em 2007, 2008, eu me batizei. E aí, esse meu jeito de servir, de trabalhar, de buscar, Nossa, quantas vezes não saí da igreja, do trabalho e pegava o avião, ia até um Belo Horizonte para ver um culto, do nada, assim. Hoje vai ter a palavra tal, na igreja tal. Pegava. Era assim. E foi assim que eu me converti. Aí veio a Juju, eu me separei. Antes de me separar, eu fiz 2 casados para sempre. Tentei de tudo para salvar meu primeiro casamento. Não teve jeito. Muita coisa ruim mesmo, sabe? Traição, abuso psicológico. E aí eu me casei de novo, né? Uma mudança. Porque pra mim, eu falava, meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida, né? Com a pequenininha. Casei de novo. Meu marido, que eu sou casada hoje há 14 anos, ele se converteu em Pinheiros. Ele foi batizado e fez profissão de fé em 2014. A minha filha fez a profissão de fé no mesmo dia que ele batizou. Foi assim que eu fui para a igreja. Nunca mais saí. Tive os meus altos e baixos. Há 4 anos, quando eu tive o Filipe, eu sofri muito para engravidar. Eu tinha uma condição de endometriose bastante pesada. Eu já tinha feito tudo quanto é cirurgia, que é o que a gente chama de infertilidade secundária, né? Que você já teve um primeiro filho, não teve problema nenhum e depois não consegue engravidar mais. E aí, nesse parto, que foi muito difícil, que o Filipe era o sonho da nossa vida, né? Ele nasceu prematuro, ficou 25 dias na UTI. Eu também fiquei na UTI, perdi meu útero, fiquei em coma. Quando eu acordei do coma, eu acordei revoltada, assim. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Porque foi muito pesado, quando eu entrei em parada e tudo mais. E aí, eu conto essa história no livro, que eu não trouxe, porque... Mas você vai ter o livro, Tati, que é o Vivendo 209 Dias de Milagre, que eu lancei pela editora Ezion. E eu gosto de falar dele porque... E quem quiser, só entrar no site da Ezion. Da Ezion, que tem. Tem o livro lá. Quem tá nos assistindo aqui, saiba que todo o lucro da Ezion vai para missões. Então, a gente não tem nenhum objetivo de lucrar nada com nada, né? Contribua, gente. Compre. No livro, eu conto a história toda. Aí, nessa época, eu fiquei um tanto quanto, assim, revoltada. E o que me ajudou não foi a minha fé, mas a fé de quem me cercava. Então, as pessoas me lembravam, sabe? A Carla Bastos. A Carla, você tem que entrevistar. Carla vai chegar de Massachusetts agora, dia 25 de março, que ela vem pra conferência. E a Carla, ela foi uma pessoa que o Senhor usou, que eu a conheci por causa do meu primeiro pastor, que de Mogi Guaçu foi para os Estados Unidos e me apresentou a Carla. E a Carla foi essa pessoa que, ao invés de julgar a minha crise de fé, ela me acolheu. Ela nunca falou,
Não, você tá em pecado. Não, ela falava assim, não, o que você não dá conta de orar, a gente ora por você. E aí levantou um exército de pessoas, assim. Ainda tenho as minhas questões? Tenho. Mas hoje, e é isso que eu acho lindo, sabe, Tati? A minha fé, ela tá pautada no que eu sei do Senhor, não do que eu sinto. Olha. Então, por isso que conhecer a palavra, fazer estudo, discipulado, é importante para o cristão. Sim. Porque quando a gente não tem aquela coisa do emocional, né? Nossa, eu não tô sentindo. Mas tem do intelecto e do cognitivo, que é o que eu sei. Sim. Eu sei que Jesus veio, que Jesus morreu por amor a nós. Eu sei que Ele é o nosso Salvador. Sim. Então, quando eu sei, eu não preciso sentir. Sim. Né? Eu escolho obedecer. Eu faço esse movimento da obediência, independente do que eu estou sentindo. Né? E o Espírito Santo nos faz lembrar, né? As Exatamente. promessas. Ainda que a gente não tenha nossos momentos, por isso que a palavra diz para a gente meditar nesse livro de dia, de noite. Exatamente nesses momentos difíceis, né? Brota, o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Eu fiquei pensando na sua história, achei tão lindo, sabe? Linkando assim, porque você teve uma mãe com uma questão psiquiátrica, né? Sim. E hoje você faz isso, né? Gente, muito lindo isso. E o que você faz é basicamente ajudar as pessoas a mudar. Exatamente. E Deus te permitiu mudar muitas vezes, né? Então, você não tem mudança numa área. Não. Você tem mudança praticamente em todas as áreas. Isso é lindo, maravilhoso, porque você teve mudança profissional, mudança no relacionamento, mudança na mentalidade, na questão de servir a Deus de diversas maneiras, como você falou. E hoje você faz isso, né? Você leva para as pessoas aquilo que Deus te levou a experimentar, né? Exatamente. A psiquiatria, ela trouxe... Eu sou apaixonada pela psiquiatria, psicologia, pelas questões emocionais. Porque quando você atende uma pessoa que tem uma condição emocional pesada, o foco não é aquela pessoa. Uma pessoa doente emocionalmente, ela adoece todo o entorno dela, né? Então, assim, hoje, quando eu tenho um paciente, eu tenho a mãe desse paciente, eu tenho o pai desse paciente, eu tenho o funcionário que trabalha na casa, até os médicos que atendem o paciente. É um processo de psicoeducação geral, assim, sabe? De equipe, de todo mundo. Então, e eu não perco a oportunidade de falar do Senhor. Não perco, mesmo que seja profissionalmente, eu falo do que Ele fez, sabe? Então, eu acho que é isso, Tati. Quando eu lembro da minha mãe, do que ela passou, quando eu lembro do quão negligenciado nós fomos, abandonados, rejeitados, eu e os meus irmãos, a falta de suporte, de apoio. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu não professava da fé que eu professo hoje. Eu não tinha nenhuma igreja para pedir socorro. Então, a gente literalmente foi abandonado. Trazer isso para o meu trabalho hoje, ser esse suporte para essas famílias, é muito lindo, sabe? É muito... E quando você ensina outras pessoas a fazerem o que você faz, porque a gente não tem no Brasil. A gente vai ter esse ano, em nome de Jesus. Mas a gente não tem. Então, quando eu treino uma pessoa para fazer o que eu faço, essa pessoa entende do que eu tô dizendo. A gente sai desse lugar de, por exemplo... Eu tenho a minha equipe? Tenho. Mas quando o paciente quer falar comigo, ele não vai marcar um horário com a minha secretária para falar comigo. Ele vai me chamar. Seja qualquer hora do dia, da noite. Quando eu tenho uma família, que eu tenho um contrato de trabalho com essa família, eu estou à disposição. Eu já tirei gente de lugares que, se eu te contar, você fala, meu Deus do céu. Nossa, que lindo. Eu quero um dia só para você falar do seu trabalho. Preciso compreender tudo isso. Lindo, né, gente? Que maravilhoso saber que existe essa forma de trabalho, né? Alguém dedicada para não só ajudar uma pessoa, mas todo o sistema familiar, né? Agora, nós estamos num momento em que a gente muda muito também, né? A gente percebe que nós temos uma inquietação crônica, vou dizer assim, É verdade. né? E como a gente faz para saber em que momento isso é mais... uma questão disfuncional, ou então uma questão do momento que a gente está vivendo mesmo, que eu estou olhando ali, então, nossa, eu preciso mudar isso. Porque o que eu percebo? Deixa eu explicar para ver se eu consigo formular a pergunta. A gente percebe que como nós temos acesso à vida do outro, então muitas vezes eu olho para o outro e coloco aquilo como meta para mim.
Sim. Então, o corpo do outro, o estilo de comida, a gente percebe que, né, tudo isso vai transformando. E aí eu preciso mudar meu estilo de comida, eu preciso mudar o meu corpo, eu preciso mudar. Nós estamos em constante mudança. Em que momento a gente precisa sondar ou como a gente faz para saber se isso é saudável, se isso realmente é uma necessidade ou se é uma necessidade contrária, necessidade de contentamento, que o Senhor fala para nós. Ai, que lindo, Tati. Lembra que eu falei da dopamina? Lembro. Então, a dopamina é um neurotransmissor que atividades simples, como pegar meu cachorro no colo, caminhar numa área verde, contemplar um céu bonito, o meu corpo naturalmente ele produz esse neurotransmissor. Com o advento da mudança, principalmente da gente ter na mão a informação, tá? Não tô falando nem do celular, tô falando de um computador móvel. Imagina essa mudança que o celular trouxe. A partir do momento que eu tenho essa mudança, o meu nível atencional, ele muda. Então, o ser humano, ele tem níveis de atenção, né? Você vê, nunca se falou tanto em TDAH como se fala hoje, né? Será que aumentou? O que mudou? É muito diagnóstico errado? O que está acontecendo? Então, antigamente, não é à toa que um jogo de futebol ele tem paradas de 45 minutos. Não é à toa que você tem uma aula que ela tem de 50 em 50 minutos. Porque a gente tem um nível de atenção que a gente suporta absorver a informação. Com o advento da mudança, né, de ter na mão a informação, o nosso nível atencional despencou. Então, hoje, a gente está aqui focada porque a gente está conversando e a gente tem uma entrega. Se você está num ambiente que você não tem uma entrega, você vai checar o celular. Você vai olhar o WhatsApp, você vai correr o olho no Instagram, você vai olhar um Facebook, você vai... Porque a gente hoje vive uma sociedade hiperestimulada de informação. Sociedade hiperestimulada de informação, ela não quer o conteúdo, ela quer só o título. Então, você vai ler uma notícia... E os marqueteiros já entenderam como isso funciona, né? Eles colocam um negócio que chama atenção. Você foca naquilo, não lê o conteúdo. Com base naquilo, você disserta, discorre, fala como se você entendesse do que você está falando. As pessoas ficaram rasas. E isso acontece 24 horas, é o tempo inteiro. A gente, assim, hiperestimulado de informação. O que nós ganhamos com isso? Uma postura muito mais procrastinadora. A gente não consegue fazer as coisas. A gente começa uma coisa e não termina. Pega uma e deixa a outra de lado. Aí você ouve uma coisa, daí você deixa a outra para trás. E isso é muito da sociedade, né? Então, Tati, assim, o que eu acho que a gente precisa começar a fazer é intencionalmente programar algumas coisas. E quando eu falo isso para você, eu tô falando para mim também. Por exemplo, eu comecei a perceber o quanto de tempo eu perdia no telefone. Não à toa, porque o meu trabalho é muito no WhatsApp. Sim. Só que você tá no WhatsApp, pula um negócio ali de qualquer outra coisa, você quer ver, né? Eu comecei a colocar limitadores de tempo. Até outro dia eu falei pro meu marido, que adianta? Eu vou lá e digito assim, ó, ignorar limite. E volto para fazer o que eu tava fazendo. Então, a gente criou uma mentalidade de urgência nas pessoas. Né? Quando a gente estuda gestão de tempo, a gente tem 3 áreas, que é a urgência, a importância e... Eu esqueci a terceira. A importância é você faz as coisas no momento em que elas têm que ser feitas. Na maioria das vezes, a gente coloca elas para a situação de urgência. Quando eu vou para a situação de urgência, eu tenho um banho de cortisol, que é... A gente tem essa coisa do estresse crônico. Então, o que a gente está precisando hoje é reavaliar tudo que a gente faz, só que a partir da minha realidade. Não da menina que eu olho no Instagram, que tem 50 babás, que tem trocentas mil... E aí ela dá conta de fazer a coisa e a gente não. Não da menina que sai de uma cesárea e já faz uma lipoaspiração. E a gente não tá aqui criticando quem faz, não é esse o problema. Sim. É olhar pra minha vida tal qual ela é. Como é que ela é? Né? E quando eu vivo numa sociedade de comparação, gente, o tanto de tempo que a gente perde com essa coisa de rede social é absurdo. Então, eu acho que a gente precisa de muito intencionalmente olhar pra gente e ver onde é que estão os nossos escapes, onde é que a gente perde tempo, sabe? Porque é isso que faz a gente não fazer o que tem que ser feito. É isso que tira da gente a produtividade, a performance e a excelência que a gente precisa ter.
Sim. né? E isso eu tô falando para qualquer área. Uhum. Você tá na igreja, você tá no... E quando eu falo, eu tô falando de mim também, né? Porque a gente tem essa inquietação, né? Sim. Percebo Eu que- gostei do termo que você falou, inquietação crônica. É isso. Uhum. Você tá aqui, você quer estar lá, você tá lá, você quer estar aqui, você nunca tá de corpo presente, você tá sempre com a mente no... Você pode ver, hoje a gente vai orar, acontece muito isso comigo. Começa, Senhor, cuida do meu dia. Nossa, será que eu marquei a vacina da Bela? Volta, Edilene, volta. Dá, começa a orar de novo. Nossa, será que eu comprei o adesivo do caderno do Filipe? A mente, nossa, ela tá... É tanta informação. E não adianta a gente querer ocupar esse lugar de ilimitados, porque nós não somos. A nossa capacidade é limitada. Quanto mais eu estudo neurociência, mais eu amo o limite que Deus deu para nós. Se a gente não entender que existe limite, que o Senhor nos deu limite, aquela máxima de se eu não parar, o corpo vai me parar, é verdade. Sim. Se o próprio Deus, né, no Gênesis, ele descansa e a gente sabe que ele não precisa, né? É Ele verdade. faz aquilo pedagogicamente para nos ensinar e para contemplar. Eu acho que falta isso pra gente, né? Exato. Pra gente descobrir, assim, eu realmente preciso dessa mudança ou eu estou sendo levada a achar que eu preciso dessa mudança, né? Porque a gente também não pode esquecer que nós somos seres insuficientes e insatisfeitos. A nossa suficiência está no Senhor e a nossa insatisfação é nossa mesma. Então, não tem absolutamente nada que a gente faça que vá nos fazer completos, né? Essa completude é na glória que a gente vai alcançar. Sim. Né? No mais, essa falta, até eu estava comentando com você, essa angustiazinha que a gente vive ao longo do dia, é a saudade da eternidade que Deus colocou no nosso coração. Não tem nada que vá nos fazer completo que não seja desfrutar da presença dele na eternidade. No mais, é isso. Agora, existe uma condição que, de novo, eu amei o termo inquietação crônica, que te leva para uma condição de aí eu preciso pensar, será que aqui eu não estou evoluindo para uma condição mais séria? Para uma ansiedade generalizada? E é esse o ponto que eu queria te perguntar, né? Por exemplo, em que sinais ou o que eu posso observar para distinguir se está saudável ou se já passou para uma ansiedade? Assim, quais sinais eu posso começar a observar? Uma das coisas que a gente tem hoje como crise instaurada, eu acho que é a péssima qualidade de sono que a gente vem tendo, sabe? Quando a gente acorda, existe aquela necessidade absurda de abrir o olho, pegar o celular? Ou você consegue acordar, ter um tempo com Deus, ler o seu devocional? Eu tento por um tempo e depois eu volto e eu falo, não, pera, tô eu perdendo a mão de novo. Então, eu acho que é isso, é qualidade de sono. Quantas pessoas hoje só conseguem dormir se for com medicação? Por que antigamente isso não era realidade? Porque antigamente o homem cansava o corpo. Então, passava o dia inteiro no arado, trabalhando. Aí, chega em casa, come, descansa e no outro dia começa tudo de novo. Hoje, se a gente pensar as facilidades que a gente tem, você não levanta para ligar uma TV, você liga no controle. Você não abre o portão da tua casa, você abre no controle. Então, são coisas que a gente não observa e que tiraram da gente esse fazer, esse executar, né? Então, me preocupa muito. Por exemplo, crianças. Por que a gente tem uma infância tão doente, diferente de antes, né? E aí eu não tô nem falando das questões de abuso, de trauma, não. Crianças que são ansiosas, depressivas, a gente já tem uma depressão. Não consegue lidar com o tédio, né? Exatamente. Tati, na minha casa, os meus filhos são obrigados a ter aquele tempo de fazer nada. Porque eles não conseguem não fazer nada. Eles estão... De novo, é a hiperestimulação, né? Uma coisa atrás da outra. E o filho faz natação, daí vai pro judô, daí não sei o quê. Sabe? É tanta coisa que a gente não consegue lidar com... Pera, deixa eu tomar um café com tempo. E aí a gente vem para aquilo que deveria ser normal. Porque uma ansiedade vital, né? Você querer fazer bem uma coisa, você se dedicar é lindo. Sim.
Mas aquilo te tirar o sono, aquilo tirar a sua paz, sudorese, taquicardia, situações que parece que você está tendo um ataque de cardíaco e na verdade é muito mais de pânico, muito mais emocional. Criança, uma coisa que eu sempre falo, criança que não tem rotina é uma criança ansiosa. Criança que não sabe o que vai fazer amanhã é uma criança que vai desenvolver ansiedade, sem dúvida nenhuma. Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? Uma outra coisa que eu amo, né? É a minha tese da primeira de neurociência foi privação de afeto em ambientes com excesso de recurso. Hoje, as crianças têm muito recurso. Muito acesso a tudo, muita gente para cuidar. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Antigamente, o pai olhava, já sabia que, né, hoje não tem mais isso. Então, o afeto não é só o eu te amo, estar junto. O afeto é o limite que às vezes a gente não dá. Sim. Então, você limitar a criança do que ela pode, do que ela não pode. Você dizer para a criança, olha, é assim que as coisas funcionam, você tem que descansar. Isso tudo faz com que a gente tenha crianças mais saudáveis do ponto de vista emocional, sabe? Hoje, o índice de suicídio é absurdo na infância. E isso tá caindo cada vez mais, sabe? Caindo, o que eu digo é cada vez mais crianças mais novas com condições psíquicas que antes a gente só via em adulto. Pois é, sim. Então, essa inquietação crônica, ela vai mudar quando intencionalmente a gente deixar de fazer aquilo que a gente não deveria estar fazendo. Então, o excesso de celular. Hoje a gente tem uma doença, né? Que é a nomofobia, que é a nomobiofobia, que é o medo desesperado de não ter acesso ao celular. Eu acho que é isso, sabe? É a intencionalidade no descanso, a intencionalidade no... Não, pera, isso aqui que eu tô vendo na rede social, será que é isso mesmo? Sim. E eu amo porque a gente pode aprender com Davi nos Salmos, né? Porque ele diz assim, aquieta minha alma, né? Eu acho que quando eu não sei se eu devo fazer uma mudança, se essa mudança ela realmente é necessária ou se é a minha cabeça projetando aquilo por tudo que eu tô vendo, por tudo que eu tô sendo bombardeada, aquieta minha alma, espera no Senhor, né? Isso aí. E uma coisa que a gente precisa entender é que aquilo que o Senhor tem para nós, Ele vai nos conduzir, né? Exatamente. Porque eu tô pensando na sua vida ainda, né? Eu tô impactada por ver, assim, como... Quando eu consigo olhar a sua vida como um fio de ouro, a gente percebe o que Deus foi fazendo, né? Então, essas mudanças não foram mudanças que você escolheu, mas ele colocou um psiquiatra que disse pra você, e aí você se encantou por aquilo, uma coisa que você nunca nem tinha pensado. Nunca. E aí ele linkou com a sua história de vida, com o que você já tinha passado, com a sua experiência. Então, isso é lindo, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa pra gente também não esquecer, né? A vida da gente é uma coxa de retalhos, né? E o Senhor vai colocando cada retalho no seu devido lugar pra usar no seu devido tempo, né? Sim. Não tem jeito de ser diferente. Se o Senhor me dá uma direção, uma coisa que eu tenho assim comigo é... Quando eu sei que aquilo de fato é do Senhor para minha vida. Quando é do Senhor, você não tem dúvida. Você não sabe como você vai fazer. Mas você fala, não, eu preciso dar espaço. Quando não é, ou não é o momento, existe aquela duvidazinha, aquela situação de... Será que eu não tô fazendo besteira? Será que é isso mesmo? Quantas vezes eu fui na dúvida e errei, tive que voltar, sabe? E aí, quando você tem uma decisão para tomar, como é que você faz? Você tira um tempo para orar, jejuar? Você decide, vai orando no caminho? Como que é o seu processo? Eu tenho uma amiga que fala assim, gente, eu queria que Deus me respondesse na velocidade que Ele te responde. Porque é assim que Ele faz comigo. O ano passado, né, eu sempre enfrento tudo que eu vou fazer é uma luta absurda, assim. É inacreditável. Redireção, por exemplo, às vezes o convidado tá para chegar, acontece alguma coisa, enfim. E aí eu oro sempre pro Senhor, Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu sou muito desesperada, impulsiva, sabe? Eu sou meio Pedro, eu sei que eu venho dele, então... Por favor, não enrola para me responder. Eu falo assim com ele. É inacreditável. Eu lembro que teve uma situação no passado que eu falei assim... Bom, já que eu sou assim, impulsiva, intempestiva... Eu preciso de um grupo de pessoas para me suportar. E Deus me deu um nome assim. Cria o grupo lá das suas amigas, coloca lá, Barnabés. Né? Igual Barnabé foi para Paulo.
E eu fiz isso. Eu lembro, eu fiz no sábado à noite, coloquei. Falei, meninas, tem algumas coisas para eu viver. E eu preciso de oração, preciso de intercessão. Por isso que... Aí falei de Barnabé, enfim. De manhã eu chego no culto. Primeiro louvor é o hino Barnabé. Aí, à noite, fui ver uma pregação X, pastor pregando sobre Barnabé. Então, eu acho que essa sensibilidade, sabe? Peraí, eu preciso estar atenta ao que o Senhor está me dizendo. Igual o retiro que eu vou hoje, né? Depois que eu sair daqui. Ó, que eu quero fazer esse retiro. Mais um tempão que eu quero fazer o bendito do retiro e nunca vou. Aí eu conheci a Fernanda Boaventura, dos 4 Temperamentos e Espiritualidade, que ela foi pregar na nossa conferência Mães da Aliança. E outro dia a Fer foi para esse retiro, exatamente esse programa. E ela postou. E a gente conversando, eu falei, Fer, eu acho que tá na hora de eu assumir e passar esses 3 dias com o Senhor, orando e tendo o coração ministrado e tal. E aí ela começou a falar, não, foi maravilhoso e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fui lá e fechei. Mas é assim, quando Deus quer alguma coisa de mim, eu fico muito atenta a de que forma Ele tá me falando. Na hora que eu tô lendo a palavra ali, de que forma aquilo tá dizendo vai, faz, ou não faz, sabe? É essa sensibilidade que eu acho que a gente só ganha com essa nossa comunhão com Ele, Sim. né? Que é o que você falou no início, é você ter a sensibilidade de entender o que o Espírito Santo tá te revelando, né? O que Ele quer de você. Sim. Qual o próximo passo que você vai dar com base naquilo que Ele tem pra você? Porque Sim. se você der com base no que você quer, às vezes você vai pagar o preço e vai ter que voltar, sabe? Você anda 10 casas e volta 20. Então, eu Sim. acho que é isso, assim, sabe? Sim. Tati? Não Nossa, tem- muito lindo, assim. E a gente pode o tempo todo pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E vivem segundo os seus propósitos, que é isso que você Exatamente. falou, né? Que é a É isso segunda aí. parte. Porque mesmo que não dê certo, o Senhor tem propósito naquilo, né? Exato. E eu acho que a gente, às vezes, tem muito medo do julgamento, né? E se eu fizer e não der certo? E se eu fizer e não acontecer? E eu achei lindo uma coisa em você, que é a sua capacidade de abrir o coração para outras pessoas, Eu acho. né? Porque eu acho que muitas vezes a gente passa por esses momentos de luta que a gente não deveria ter como cristão, mas parece aquelas pessoas que têm medo, não vou contar porque senão não vai dar certo. Nossa, Né? eu posto até na rede social. Quando eu fiz Mas minha eu achei isso fertilização, eu lindo. posto. Minha vida é de verdade um livro aberto. Não porque eu quero aparecer. Pelo contrário, porque eu já tive essa crise. Pera, você tá falando do que o Senhor faz, ou você tá falando de você, né? Quando aconteceu a história do Filipe, eu fiquei revoltada, por quê? 10 anos tentando engravidar, não consegui. Aí a hora que você topa fazer um tratamento, que é outra crise que a gente tem enquanto cristão. Aí você faz o tratamento. Nossa, bom, já passei por tudo que eu tinha que passar. Agora é plano de parto, escolhe a suíte, desenha não sei o que, não acontece nada disso. Foi do jeito de Deus, né? Eu aprendi que do jeito de Deus é melhor. Por quê? Qual é o nosso fim principal aqui na Terra? Glorificar o Senhor. O meu sofrimento, ele não é inválido. Né? Ele não é. O meu sofrimento é pedagógico, eu aprendo com ele, mas sem dúvida nenhuma, eu também ensino com ele. Glorifica E Ele. glorifico o nome do Senhor. Lindo. Porque eu tive uma experiência na nossa comunidade com uma amiga. Ela disse: minha mãe me disse para eu não contar que estou grávida até o 3º mês, porque pode não dar certo. Eu disse: não, minha irmã, você tem que contar, celebrar. Você não estava orando por isso? Porque até se não der certo, né? Se não acontecer, você tem uma dádiva, você gerou, ainda que seja um dia, né? Ainda que seja uma semana. E Deus vai ser glorificado nisso. Ele vai usar isso para o louvor da glória dele. Então eu percebo que muitas vezes as pessoas usam textos fora de contexto, né? Quando Neemias fala, e não revelei a ninguém. Né? E as pessoas falam, José foi perseguido porque contou o sonho dele, e aí as pessoas não contam. Quando, na verdade, eu acho que ter essa multidão de amigos, não é multidão, na verdade, ter alguns amigos de fé, que você pode compartilhar, que você pode pedir conselho, que você pode pedir para orar para você, eu acho que isso é sabedoria pura, né? E é gerar testemunho, né? Sim. Porque quando a gente gera testemunho, a gente pode
naquele testemunho tá trazendo alguém. Você pode estar sendo instrumento do Senhor para salvar uma alma. Teve uma situação que aconteceu comigo e com a Carla, que a Carla é de Londrina, né? Hoje ela mora nos Estados Unidos há muito tempo. E tinha uma menina na cidade dela, filha única, que estava desviada dos caminhos do Senhor. E a Carla, numa das indas e vindas, ela foi para Londrina e deu o nosso livro para a mãe dessa menina. Essa menina viu o livro e ela falou para a mãe, falou, mãe, que livro é esse? Aí ela contou e tal. E ela catou o livro da mãe e falou, não, eu quero ler esse livro, a Rebeca. Ela leu o livro, ela voltou para os caminhos do Senhor e meses depois ela faleceu. Então a gente não sabe. Às vezes Deus tem propósito numa única pessoa. Sim. E se eu não disponho o meu coração, é duro dizer isso, que às vezes é no nosso sofrimento que o Senhor vai alcançar alguém, mas essa é a realidade nossa aqui. Não tem jeito. Sim. Eu já desisti. Quando eu começo a viver tempos de muita paz, eu falo, tem alguma coisa errada aqui. Não que a nossa vida vai ser, né, sempre luta, mas a paz, ela tem que exceder o nosso entendimento, ou seja, ela tem que exceder o momento de luta que a gente está vivendo, né? Essa é a vida do cristão, não tem jeito. É a vida do crente. Eu achei lindo isso, só vou fazer uma correção para vocês, gente. Eu disse de Neemias ali, o Senhor tinha, né, dado a ele que ele ficasse em silêncio e não contasse para ninguém, era um contexto. Então, quando o Senhor diz, você fica. Mas, do contrário, a Bíblia diz que é na multidão, né, dos conselheiros que existe, que a gente acha sabedoria, Exato. né? A gente não está dizendo aqui, né, sai falando, né? Não, a gente está dizendo, ouça o que o Senhor tem e obedeça. Sim. E sonde o seu coração. Será que eu não quero contar porque eu acho que, de alguma forma, se eu contar aquilo, misticamente pode dar errado? Exato. Ou não vou contar porque, de alguma forma, alguém pode ter inveja, né? Ou não vou contar, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido. Eu acho que hoje a gente tem muito medo. Apesar da gente expor a nossa vida, a gente expõe só o lado belo da nossa vida. Exato. Mas o momento de dor, eu percebo que às vezes a gente entende aquilo como... eu não vou expor porque o que vão pensar, o que vão achar. E eu achei lindo o seu testemunho de realmente formar grupos para compartilhar os seus momentos difíceis. Outro dia eu tive uma gravação eu tinha podcast e depois eu tinha uma chamada para conferência de mulheres. E aí eu fui no salão, mas porque eu estava exausta naquele dia e eu queria um tempo para mim, né? Eu fui, fiz uma maquiagem, arrumei cabelo e aí eu falei, eu vou aparecer nos stories. Mas eu vou aparecer desse jeito para dizer que eu tô vivendo uma das fases mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque se eu posto que eu só fui no salão, que eu fiz o cabelo, que eu fiz uma make, que eu tenho redireção, que eu vou gravar conferência... Nossa, que linda a vida dela, né? Eu apareci daquele jeito, dizendo que eu tinha tudo isso e que eu estou vivendo uma luta grande, que é a situação da minha irmã. Sim. A minha irmã, ela é pra mim, assim... Eu cheguei, eu consegui continuar tentando a vida por causa dela. A gente é muito juntas, sempre foi. Tudo que acontecia, a gente dava conta de segurar a onda, sabe? Então, Tati, assim, eu acho que a gente precisa ter muita sensibilidade com relação a de que forma eu vou tocar a vida do outro, né? Sim. De que forma o meu testemunho vai edificar ou entristecer o outro. Sim. A gente tá vendo, gente, a internet tá uma loucura com relação à divisão dentro da igreja, entre nós cristãos, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente precisa buscar, a gente tem que ser intencional no pregar a palavra, não necessariamente pregando, sabe? Mas vivendo. O meu marido fala assim, que o mundo está cansado do discurso de amor. O mundo quer ver provas de amor, né? É isso. Atos de amor. E eu acho que é bem isso mesmo. Eu amei te entrevistar, passou tão rápido, né? Já deu uma horinha e pouquinho. Mas é porque é muito bom, amei te conhecer, sou grata a Deus. Com certeza você tem uma amiga que vai orar por sua irmã, por sua vida. Obrigada. E você também pode orar pela irmã dela, né? Nós somos aqui uma rede que a gente comunica o evangelho através de testemunhos, de histórias, de experiência.
e contamos sempre com a sua audiência. Você quer falar alguma coisa para quem está em casa, deixar uma mensagem para a gente encerrar? Acho que eu vou encerrar falando a respeito de mudança, né? Falando, a gente falou de recomeço, a gente falou de mudança. Eu não quero deixar a mensagem de que é um processo simples e eu não mudo porque eu tenho preguiça, eu não mudo porque eu não tenho coragem, né? E não é isso. Eu acho que o processo de mudança, seja ele, né, carreira, seja ele cidade, seja ele de que natureza for, exige da gente ouvir a voz de Deus com relação ao que Deus tem pra gente nesse processo de mudança, sabe? Não é atropelar, não é... Eu já tive as minhas crises, né? Já tive as minhas condições assim, meu Deus do céu, eu tinha uma carreira tão sólida, aí eu vou pro coach, que no Brasil tá, né? Todo mundo é pejorativo, termo e tal. Mas quando você tá com o coração no lugar que Deus quer que você esteja, ainda que você enfrenta a luta, você tem a certeza de estar fazendo o que tem que ser feito, sabe? E se você não dá conta de mudar sozinho, porque às vezes a gente não dá... A gente precisa pedir ajuda. Sim. Essa foi a mensagem que ficou para mim. Eu posso... Deus sempre vai colocar uma pessoa para me ajudar no processo de mudança. Sempre. Né? E se eu não tenho, eu posso orar a Ele pedindo, né? Exatamente. Porque além da ajuda do Espírito Santo, que Ele levante alguém para segurar na minha mão, para abrir uma porta. Quando a gente olha para trás, Tati, quantas vezes esse não foi o processo, né? Você, nossa, gente, eu vou mudar de igreja, né? Meu marido vai assumir uma igreja. Como que foi que esse processo aconteceu? Não é sozinho. Porque a gente não foi feito para ser sozinho. Não. Né? A gente foi feito para caminhar junto. Sim. A minha psicóloga diz, a gente precisa do amém. Né? E o amém precisa ser de mais gente junto. Né? A gente vai buscar o Senhor no secreto? A gente vai. Mas às vezes o que Deus quer é que você também busque pessoas para caminhar com você. Né? E seja... o case manager aí na vida das pessoas, sabe? Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, obrigada por mais uma semana aqui conosco. Que o Senhor te abençoe, que você compartilhe esse programa. E eu espero você na próxima semana aqui às 10 da manhã. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia, www.telmedia.com.